Muito bem, então vamos continuar nessa aula. Os detalhes com relação aos impostos da competência privativa. Discutimos na última aula a questão de conflitos de competência com relação ao ISS. Ok? Para que a gente possa se situar dentro desse contexto, vamos voltar para a nossa tela. Vimos esse primeiro conflito de competência, ou seja, no qual o Estado quer cobrar ICMS e o município quer cobrar o ISS. Já vimos como se resolve, não é? Só para que a gente possa identificar, lembrar os detalhezinhos. São três possibilidades: só a cobrança do ISS e do ICMS, e a cobrança só do ICMS. Não é? Se o serviço estiver na lista, sem ressalva de ICMS, só vai haver cobrança do ISS. Se o serviço estiver na lista com ressalva, vai haver cobrança do ISS sobre o serviço ICMS sobre mercadoria. E se houver uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria que o serviço não esteja na lista, vai haver incidência só do ICMS, inclusive por força de dispositivo constitucional. Mas a grande polêmica, dando agora uma sequência aqui, é esta do município. Ou seja, o ISS, ele será devido para o município do domicílio do prestador. É uma possibilidade. Ou será ele devido para o município onde for prestado o serviço. Esse é um típico conflito de competência que, conforme nós já vimos, de acordo com o artigo 146, inciso 1º da Constituição, cabe à lei complementar resolver. E com força no que a Constituição determina, a lei complementar 116 determinou que, como regra geral, ele será devido para o município onde tiver domicílio o prestador. Muito bem. Isso como regra geral, porque existem 23 exceções. Mas é muita exceção, sei que é, mas considerando que são mais que 200 serviços, a regra é essa. Só que tem um detalhe nessa história toda. O STJ diz que esse negócio de Constituição, de lei complementar, isso não interessa. E o STJ decide sempre que é devido para o município onde for prestado o serviço. Embora a Constituição tenha atribuído à lei complementar a função de resolver conflitos de competência, embora a lei complementar, no exercício que a Constituição lhe atribuiu, o legislador determinou que, como regra, é devido para o município do domicílio do prestador, o STJ não concorda com isso, por incrível que pareça. Ora, voltando para mim, isso cria um conflito muito grande, porque um prestador de serviço no município X presta serviço no município Y. O município X, onde é domiciliado o prestador, cobra o ISS em função do que determina a lei complementar 116. E o município Y, onde for prestado o serviço, cobra o ISS porque o STJ determina dessa forma. A solução, depois nós vamos estudar para isso, é a chamada consignação judicial em pagamento. É o correto, certo? Você vai consignar judicialmente aquele valor, vai considerar, o juiz vai verificar o valor, vai extinguir o crédito, você não deve mais nada, e vai citar os representantes dos dois municípios para saber para onde vai o dinheiro. É a consignação judicial em pagamento, previsto lá no artigo 64 do CTN, que é exatamente quando duas pessoas jurídicas diferentes estiverem cobrando tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador.
E isso pode perfeitamente acontecer em função dessa posição absurda do STJ, na verdade, não é? Porque a Constituição diz que cabe à lei complementar resolver isso. A lei complementar 116 resolve e o STJ diz que não. Ok? Mas temos que dormir com esse barulho. Muito bem, minha gente. Então, estes são os 13 impostos com seus respectivos faturadores, base de cálculo, contribuinte e dispositivos constitucionais relativos aos impostos. E agora, nós vamos entrar na penúltima parte desse módulo Impostos da Competência Privativa e vamos estudar a nossa chamada repartição da receita tributária. Nós vamos pegar slides agora que mostram exatamente como funciona essa repartição da receita tributária. Na verdade, o que acontece é o seguinte: os artigos 157 a 162 da Constituição Federal estabelecem que nem toda arrecadação de impostos ou de tributos, alguns, permanecem com aquelas pessoas jurídicas competentes para instituí-los. Uma parte da arrecadação desses tributos é repartida a outras pessoas jurídicas e, muitas vezes, o total é repartido a outras pessoas jurídicas. Isso é o que nós vamos estudar a partir de agora. A chamada repartição da receita tributária, que é algo, na verdade, simples, não é complicado, mas é muito detalhado. Vários percentuais para serem conhecidos e vários conceitos para serem entendidos. Então vamos lá. Nós vamos montar um quadro da seguinte forma, vamos identificar esse quadro aqui. Nós vamos colocar a competência da União, dos estados e Distrito Federal, que é a mesma competência, e dos municípios. E vamos colocando os tributos que terão sua receita repartida em todo ou em parte a outra pessoa jurídica. Então vamos lá. O primeiro deles é o imposto de renda. O imposto de renda, 100% desse imposto de renda, que está com um asterisco, que eu vou explicar qual é ele, 100% dele fica com o Estado e Distrito Federal e 100% dele fica com o município. Boa, mas aí não dá para entender que 100% é esse, que imposto é esse que fica com o Estado, com o Distrito Federal e com o município. Muito bem, voltando para mim, e daqui eu vou dar uma explicação e vou desenhar no quadro para que vocês possam entender como é que isso funciona. Que imposto de renda é esse? Ok? Nós vamos desenhar lá no quadro, vamos colocar uma situação de explicar qual o imposto de renda vai ser repartido para o Estado e para o Distrito Federal, através desse desenho lá no quadro que nós vamos fazer, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: um indivíduo trabalha numa empresa, num determinado estado da Bahia, por exemplo. Então vamos lá. Esse indivíduo que está localizado aqui, a empresa está aqui, essa empresa localizada na Bahia, por exemplo, paga o salário ao seu empregado. Quando ela paga esse salário ao empregado dela, o que essa empresa faz com o imposto de renda? Essa empresa, ela faz a retenção do imposto de renda na fonte. Essa empresa faz a retenção desse imposto de renda na fonte, ao pagar o salário do indivíduo, e manda isso para a União. É assim que funciona. Como qualquer fonte empregadora, tem que fazer a retenção do imposto de renda na fonte, ao pagar o salário para o seu empregado, e aí sim, manda esse valor para a União. Vamos imaginar, portanto, que nós estamos... Eu peguei o exemplo aqui da Bahia. Legal. Essa empresa é uma empresa baiana lá, uma empresa privada que está localizada no estado da Bahia. Agora vamos imaginar o seguinte, uma outra situação.
Aqui está o governo do Estado da Bahia. Então, o governo do Estado da Bahia. O governo do Estado da Bahia tem o seu servidor lá, certo? Da mesma forma, o Estado, o governo do Estado da Bahia, ao pagar ao servidor estadual, então o salário do servidor, por exemplo, da mesma forma que qualquer outra fonte empregadora, ele vai fazer a retenção do imposto de renda na fonte. Legal. Da mesma forma que aquela empresa privada situada na Bahia. Quando o governo paga o salário do servidor, também faz a retenção do imposto de renda na fonte. Só que este imposto de renda retido na fonte pertence ao Estado da Bahia. A União tem que entregar esse imposto de renda retido na fonte para o Estado da Bahia. Então, muito cuidado, 100% do imposto de renda retido na fonte pelo Estado da Bahia, suas autarquias e fundações, pertence ao Estado da Bahia. 100% do imposto de renda retido na fonte pelo DF, suas autarquias e fundações, pertence ao DF. 100% do imposto de renda retido na fonte pelos municípios, suas autarquias e fundações, pertence ao município. Não é 100% do imposto de renda retido na fonte no Estado pelas empresas privadas. Isso vai tudo para a União, que é essa nossa primeira situação aqui. O repasse diz respeito a essa segunda situação. É o governo do Estado, suas autarquias e fundações, pagando aos seus servidores ou a prestadores de serviços quaisquer, para os quais tem que ser feita a retenção do imposto de renda na fonte. Qualquer valor pago pelos estados, suas autarquias e fundações, que a lei determina que seja feita a retenção do imposto de renda na fonte, esse imposto de renda 100% pertence ao Estado. A mesma coisa acontece com o DF e a mesma coisa acontece com os municípios. Volto a chamar a atenção, não é o imposto de renda retido na fonte no Estado da Bahia, isso tudo vai para a União. É o imposto de renda retido na fonte pelo governo do Estado da Bahia, ao pagar aos seus servidores, aos seus prestadores de serviço, aos seus fornecedores, que for o caso, tem que fazer a retenção do imposto de renda na fonte, então esse imposto pertence ao Estado. Por exemplo, no meu caso, que eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, todo o imposto de renda que foi retido na fonte ao pagar o meu salário ficou para o Estado do Rio de Janeiro. E voltando para mim, o curioso nessa história toda é que a restituição do imposto, quem me faz é a União. Quando, na época, eu tenho 4 filhos, então eu costumava dizer minha grande paixão são os meus filhos, mas eu costumava dizer que a minha grande alegria, a única alegria financeira que eles me traziam, era na hora da restituição do imposto de renda. Eu digo era porque hoje já estão todos maiores, então já não são mais dependentes, né? Mas porque meu filho mais novo já está aí com 19 anos, enfim, é porque eu fui pai aos 9 anos de idade. Então, essa é a situação. Veja só, o imposto de renda retido na fonte, no meu caso, ficou para o Estado, e se eu tiver restituição, quem me restitui é a União. Ok? Então, eu vou só pedir para voltar para o slide, para chamar mais atenção para um detalhe. Então, essa é a primeira repartição importante da receita tributária. Ou seja, ótimo. Ou seja, voltando lá, 100% do imposto de renda retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, pertence ao Estado. 100% do imposto de renda retido na fonte pelo DF, suas autarquias e fundações, pertence ao DF. E 100% do imposto de renda retido na fonte pelos municípios, suas autarquias e fundações, ao pagar servidores, prestadores de serviço, todos aqueles sobre os quais há necessidade da retenção do imposto de renda, esse imposto de renda pertence ao município, 100% dele. Então, a União não fica com nada do imposto de renda retido na fonte nos pagamentos feitos
pelos estados, suas autarquias e fundações, DF, suas autarquias e fundações, municípios, suas autarquias e fundações. Todo esse imposto é repassado. Ora, mas cuidado, todo o resto, todo outro imposto de renda retido na fonte por empresas privadas, isso continua sendo da União. É só aquilo retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, DF, suas autarquias e fundações, municípios, suas autarquias e fundações. Legal? Essa é a primeira repartição da Receita Tributária e nós encerramos a aula aqui. Continuamos na próxima aula esse restante desse assunto importantíssimo que é a repartição. Até lá.